paz do Senhor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal Palavra com Deus. Exatamente, esse canal é nosso, aleluia! Eu me chamo Daniele Santos e hoje eu tenho o prazer e a honra de estar meditando juntamente contigo na Palavra do Senhor, lá no livro de Esté. E hoje nós vamos falar do capítulo 4, onde estamos na série A Influência da Mulher no Lar. Ou melhor, a influência da rainha no lar. Exatamente, eu e você, como mulheres que somos e rainhas que somos, nós temos um poder muito forte de influenciar o nosso lar. E hoje nós vamos aprender como podemos influenciar. E vamos aprender com ninguém mais, ninguém menos do que a rainha Esté. Vem comigo! Capítulo 4, vamos ler? Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinzas, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em panos de saco e em cinzas. Versículo 4. Então vieram as servas de Esté e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esté chamou a Etaque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Etaque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo. Versículo 7. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que a mostrasse a Esté e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Versículo 9. Tornou, pois, Etaque e fez saber a Esté as palavras de Mordecai. Então respondeu Esté a Etaque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entre no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Versículo 12. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esté. Vamos ver a resposta de Mordecai. Versículo 13. Então lhes disse Mordecai que respondesse para Esté: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Não pense nisso, Esté. Versículo 14. Porque se de tudo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus o socorro e livramento. Mas tu, Esté, e a tua casa e o teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha? Hein? Versículo 15. Então disse Esté que respondesse a Mordecai: vai, junta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comerás, nem beberás por 3 dias, nem de noite nem de dia, nem de noite nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei, se perecer, perecerei. Uau! Versículo 17. Então se foi Mordecai e
tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Aleluia, muito forte, né? O livro de Esther, ele é riquíssimo, nos traz muitos ensinamentos, aprendizados, e nessa série nós vamos falar de capítulo por capítulo. E eu tomei nota aqui de 4 coisas que nós podemos aprender com Esther. Pega o papel, pega a caneta e começa a anotar. Primeira coisa, Esther não ficou indiferente com a situação. Quando Esther soube, quando chegou até os ouvidos de Esther a situação, o decreto, Esther ela não ficou indiferente. Esther ela se preocupou, ela procurou saber, ela mandou um dos seus servos procurar saber o que é que se passa, o que é que está a acontecer. E nós, como rainha do lar, por vezes agimos de maneira indiferente. E como Esther, nós não devemos agir assim, nós não devemos ser indiferentes com as situações da nossa casa, com a situação da nossa família, com a situação do nosso povo. Quando chegar ao nosso conhecimento, devemos sim, assim como Esther, procurar saber, ver o que é que se passa e assim tentar ajudar. Ponto 2. Nós podemos aqui aprender o cuidado e o amor de Esther pelo seu tio. Quando Esther ela manda veste, quando ela fica sabendo que o tio dela está com roupa de saco, né? Mesmo ela sabendo o motivo, ela tem esse cuidado e ela fala, não, leva vestes novas para o meu tio. Por mais que o tio dela não aceitou, não quis trocar porque estava num propósito, mas Esther ela se preocupou. Então aqui nós podemos ver o cuidado, né, de Esther com o seu tio, e nós, como rainha do lar, devemos também ter esse cuidado com o nosso esposo, com os nossos filhos, também com os nossos parentes, né? Quando sabemos que estão a precisar de algo, nós venhamos assim a estender, né? Venhamos ser aquela que ajuda, aquela que faz. Amém? Terceiro ponto. Quando Esther, por um momento, ficou atemorizada, porque ela disse, olha, meu tio disse que eu tenho que ir ter com o rei, mas tem tempo que eu não vou ter com o rei. Todo mundo sabe que quem vai à presença do rei se ser chamada, morre. Então ela ficou atemorizada, né? Ela ficou preocupada, ela falou, tio, se eu entrar lá se ser chamada, eu posso morrer. Mas quando o tio passou para ela e disse, olha, se você não fizer, de outro lado vai vir o nosso socorro, você é livre. Mas cuidado, porque você pode perecer e sua família também. Ela humildemente entendeu, ouviu a voz do seu tio, que era mais velho, que era mais experiente, e obedeceu. Então, nós como mulheres também devemos por vezes agir assim, né? Ouvir a direção que por vezes recebemos de pessoas mais experientes, atentar e obedecer. O 4 ponto e o último ponto, vamos ficar por aqui. Esther, ela entende a importância de orar e jejuar. Esther, quando ela aceitou, quando ela disse ao tio, não, eu vou então sim ter com o rei, vou pedir pelo povo judeu, vou pedir pelo meu povo, vou pedir pela minha família, vou pedir pelos meus irmãos. Esther, automaticamente ela lembrou, mas sozinha eu não consigo, eu não vou conseguir. Se eu chegar perante o rei somente assim, porque eu acho que eu devo chegar, nada vai acontecer. Esther, ela entendeu que ela precisava sim orar, que ela precisava sim jejuar, se consagrar e pedir ao Senhor que o Senhor fosse com ela. E assim como Esther, nós, mulheres, rainhas do lar, devemos nos posicionar em oração, em jejum, em consagração, estar clamando ao Senhor pela nossa família, estar clamando ao Senhor pelos nossos esposos, pelos nossos filhos, consagrando mesmo pela vida daqueles que são nossos. O Senhor, Ele nos levantou como mulheres para ajudar, para contribuir, e por vezes nós é que vamos fazer a diferença em situações e ocasiões no nosso lar. Por isso, mulher, assim como Esther, vamos sim nos posicionar em oração, vamos sim obedecer por vezes e ouvir a voz daquela pessoa mais experiente, vamos sim cuidar dos nossos, naquilo que nós podemos fazer, e não vamos ser indiferentes com as situações, porque o Senhor nos chamou para sermos como Esther e fazer a diferença no nosso lar. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, que o Senhor possa abençoar o seu lar. E que assim como Ele foi com Esther, Ele seja comigo e Ele seja contigo. Deus os abençoe muitíssimamente.